Por que o Brasil deu errado? Quando deu errado? O que deu errado? Essas são perguntas que muitos brasileiros já fizeram. Talvez você tenha ouvido ou dado alguma resposta pronta do tipo: o problema é cultura, o problema é política, a violência, o problema é o próprio brasileiro, blá blá blá. Ok, mas por que o Brasil desenvolveu tais características? A pergunta não é simples, então eu fui buscar respostas em livros como Armas, Germes e Aço e Por que as Nações Fracassam. O primeiro dá ênfase a fatores naturais e o segundo enfatiza fatores humanos, como as instituições que nós criamos. A complexidade do assunto começou a me dar uma dor de cabeça e ainda para ajudar, os autores de ambos os livros discordam sobre certos motivos que levam nações ao fracasso. E agora sobrou para mim ter que desvendar esse grande mistério do porquê que o Brasil deu errado. Se até grandes nomes acadêmicos discordam entre si, seria pretensioso da minha parte tentar oferecer uma resposta definitiva. Mas nesse vídeo eu farei algumas análises interessantes e embasadas que nos ajudarão a chegar mais perto de um entendimento maior do porquê que o Brasil é assim. E convenhamos, esse papo de dar certo ou dar errado não é algo permanente nem na história do Brasil e nem na história de outros países. Olhe, por exemplo, o caso da Argentina, que era um país rico no final da Segunda Guerra e hoje, infelizmente, é um país endividado, caloteiro e pobre, tipo o seu Madruga da América Latina. Cuba e Venezuela também já chegaram a ter um bom nível de desenvolvimento social e econômico, tudo estava indo maravilhosamente bem até que descobriram que socialismo é maravilhoso. Até o dia que o dinheiro do outro acaba. Mas, infelizmente, no caso desses dois últimos hermanos, o final infeliz era mais previsível que final de novela mexicana. Mas há também casos de nações como Estônia que prosperaram em poucas décadas após terem saído da mesma situação em que Cuba e Venezuela se meteram e onde quase que o Brasil se mete também. E para saber mais sobre o caso de sucesso da Estônia, é só ver esse vídeo que eu tenho aqui no canal. E agora vamos voltar no tempo e analisar o desenvolvimento histórico do Brasil e Estados Unidos e ver se conseguimos identificar o porquê que os Estados Unidos deram certo e porquê que o Brasil deu errado. E muitas pessoas diriam, e eu também já acreditei nisso, que a culpa é da colonização portuguesa e que se tivéssemos sido colonizados pelos ingleses, seríamos um país de primeiro mundo. De fato a coisa não é bem assim. Na América do Norte, os ingleses foram maus colonizadores, como veremos em breve. A Inglaterra escolheu a América do Norte não devido à atratividade da região, mas ao fato de que era o que estava disponível. As partes desejáveis das Américas, onde a população indígena a explorar era abundante e onde foram localizadas minas de ouro e prata, já haviam sido ocupadas. Os ingleses ficaram com as sobras. Deram Acemoglu e James Robinson. Por que as nações fracassam? Se Estados Unidos fosse hoje um país pobre, muitos provavelmente culpariam a colonização inglesa. No início do século XVII, a Inglaterra estava mais preocupada com suas colônias na África, de onde podiam extrair mais riquezas mais rapidamente. Enquanto isso, suas colônias da costa leste da América do Norte passavam fome e frio. Os ingleses, que partiram para os mares 100 anos mais tarde, eram menos sistemáticos e menos experientes que os espanhóis e portugueses no que dizia respeito à colonização. Esse relativo esquecimento deu aos colonos da América do Norte um alto grau de autonomia. Mas, apesar de tal autonomia, sobreviver nesse lugar inóspito com invernos mais rigorosos que na Inglaterra não era uma tarefa fácil no início. A mera sobrevivência aqui exigia trabalho, não só de forma braçal, mas também de forma mental, como na coordenação do trabalho em grupo e planejamento. Sem isso, a comunidade corria risco de ficar sem colheita e comida para o inverno. Conforme as colônias foram prosperando, as instituições e cultura que lá se desenvolveram viam com bons olhos tanto o empreendedorismo como o trabalho braçal. Essas eram colônias do povão, digamos, que no início não eram lá tão interessantes para as elites e a nobreza inglesa. Até que as colônias do povão começaram a prosperar. E agora a Inglaterra, que antes não estava nem aí, veio correndo fazer o que um grande governo mais gosta de fazer: cobrar impostos. E eu digo, muitos impostos. A guerra de independência que se seguiu não foi uma luta para conquistar liberdade, mas sim para manter e posteriormente proteger as liberdades com as quais os colonos americanos já tinham se acostumado e das quais não estavam mais dispostos a abrir mão. Nas décadas que se seguiram, a cultura americana adotou princípios de liberdades individuais e direitos de propriedade intelectual que incentivavam a inovação e o empreendedorismo.
Não é à toa que Estados Unidos foi o berço de tanta inovação no século XIX e XX, não só por nutrir o crescimento de seus próprios gênios, mas também por atrair gênios de outras partes do mundo. Mas os Estados Unidos não eram apenas refúgio para gênios como Einstein e Nikola Tesla. Muitos imigrantes pobres da Europa e da Ásia também tinham a chance de melhorar de vida nos Estados Unidos, começando com trabalhos simples e braçais. A ascensão social, pelo menos até a classe média, era e ainda é mais fácil nos Estados Unidos, porque desde o início o povo, e atenção nessa palavra, o povo, teve a liberdade de criar as suas próprias riquezas através de trabalho árduo e empreendimento, sem serem barrados por elites monopolistas e governos tirânicos. E é por isso, em grande parte, que os Estados Unidos prosperaram. A colonização poderia ter sido francesa, espanhola ou portuguesa. A receita é a mesma. We are building a new world. A world where a man might start with nothing. And through his own labors and venturesome spirit, he might prosper. E agora vamos ver o que aconteceu no Brasil, um lugar com uma natureza mais abundante, de onde se podia extrair riquezas mais facilmente e rapidamente. Portugal, o país pioneiro das grandes navegações, já tinha experimentado o cultivo de cana-de-açúcar e capitanias hereditárias na Ilha da Madeira e agora faria o mesmo no Brasil, só que numa escala muito maior. E falando na Ilha da Madeira, não deixem de ver aqui no canal os 3 vídeos que eu tenho sobre esse paraíso português. Os ingleses adorariam instalar engenhos de açúcar em Virgínia também, mas o clima não era tão favorável. Clima tropical pode ser maravilhoso para turismo, cultivo de café e cana-de-açúcar, mas para prosperar economicamente e a longo prazo, o clima temperado é mais promissor. Café e cana-de-açúcar são lucrativos, mas não são alimentos essenciais para alimentar uma população em crescimento, como cereais mais nutritivos que são mais facilmente cultivados em climas mais frios. Calor e doenças tropicais, além de diminuir a produtividade de seres humanos, também fazem o mesmo com animais usados em agropecuária. É por essas e outras que países tropicais tiveram mais dificuldade em se desenvolver economicamente. Essa é uma das teses defendidas no livro Armas, Germes e Aço, pelo autor Jared Diamond. Mas ser um país pobre porque nasceu nos trópicos não é uma sentença, mas sim uma tendência para diversos países latino-americanos, africanos e asiáticos. O cultivo de cana-de-açúcar foi um bom pontapé inicial para a economia do Brasil. Tudo começou bem com a colonização dos portugueses, que já tinham mais de um século de experiência à frente dos ingleses. De fato, no século XVII, a pergunta seria inversa. Por que o Brasil deu certo e os Estados Unidos não? A coisa deu tão certo que nos acomodamos. Açúcar, açúcar e mais açúcar, mão de obra escrava, e toda a riqueza era repassada para poucos poderosos. Além de haver pouca diversificação na economia brasileira de início, era muito difícil prosperar no Brasil colonial sendo um trabalhador braçal. Grande parte do trabalho duro era feito por escravos que não tinham como usufruir da riqueza que eles produziam. A escravidão logo chegou nos Estados Unidos também, mas pelo menos nessa altura, a cultura que valorizava o trabalho árduo já tinha se estabelecido no norte. Além do mais, devido ao clima, os colonos ingleses não tinham a sorte, ou azar, de poder cultivar essa riqueza chamada cana-de-açúcar. Então, eles diversificaram a sua economia logo de início, pescando, produzindo alimentos e criando animais de tração para serem utilizados nas plantações de cana do Caribe. Enquanto que nos Estados Unidos muitos enriqueciam um pouquinho, no Brasil, poucos enriqueciam um montão. E nessa economia brasileira, pouco diversificada, onde poucos prosperavam, o trabalho duro e braçal passou a ser visto com outros olhos. O trabalho duro era feito primariamente por pessoas com status considerado inferior, escravos indígenas, depois escravos africanos ou europeus com baixo status social. Mesmo que você quisesse trabalhar duro, seria muito difícil prosperar dessa forma. O caso era o mesmo na colônia espanhola que hoje é o México. Para quem acabou de chegar, a forma mais fácil de se dar bem é formando conexões com pessoas que já estão bem. Para que arriscar trabalhando duro, quando o trabalho braçal aqui é visto como algo inferior? E onde você vai chegar trabalhando? Os monopólios já estão criados, assim como a enorme burocracia e leis antiquadas para proteger os interesses dos donos de tais monopólios. Então, consequentemente, no México e no Brasil, formaram-se oligarquias e uma enorme massa de excluídos e impossibilitados de criar riqueza para si através de seu trabalho. Até hoje, essa questão cultural e, consequentemente, econômica é refletida em indicadores sociológicos como o índice da distância do poder.
Traduzindo, no México e no Brasil há uma enorme desigualdade de poder entre membros da sociedade, enquanto que nos Estados Unidos e na Austrália essa desigualdade de poder é muito menor. Mas nem tudo estava perdido. O Brasil teve muita chance e muita sorte durante sua história. Por exemplo, com a chegada da família real portuguesa, esse acontecimento trouxe muito desenvolvimento cultural e econômico num período curto de tempo. De repente, o Rio de Janeiro se tornou a capital do Reino de Portugal. Que outra cidade das Américas teve a chance de se tornar, mesmo que temporariamente, a capital de um império europeu? Os Estados Unidos jamais tiveram essa chance. Poucos anos depois, o Brasil declara independência e torna-se o seu próprio império. Essa foi talvez a época mais promissora da história do Brasil. Dom Pedro II investiu pesadamente em educação, diminuindo consideravelmente o analfabetismo no país, e quando as mulheres da família real deram um basta na escravidão, acabaram comprando uma briga com as oligarquias escravocratas. E pouco tempo depois veio o infame golpe da República. Se a história do Brasil fosse o filme do Titanic, o golpe da República seria o momento em que o navio acertou o iceberg. Antes havia um líder instruído e patriota para moderar os exageros inevitáveis das oligarquias, e agora isso não existe mais. De fato, a república que se seguiu passou a ser conhecida como República Oligárquica. Mas no início do século XX, o Brasil ainda estava melhor que muitos países europeus e de fato recebia muitos imigrantes de lá, até mesmo antes da devastação da Primeira Guerra. O Brasil ainda tinha potencial e mesmo como uma república oligárquica, ele poderia ter atraído investimento e cérebro estrangeiro, como os Estados Unidos fazia. Já imaginou Nikola Tesla indo para o Brasil trabalhar ao lado de Santos Dumont para criar invenções incríveis? Mas o terreno legal, político, econômico e cultural no Brasil não estimulava a inovação. Dentro dessa república oligárquica, as elites do poder não queriam saber de inovações que desafiassem seus monopólios. E tal cultura de clientelismo que cria riqueza para poucos e pobreza para muitos continua até hoje. Décadas depois, durante a Guerra Fria, enquanto os Estados Unidos investia pesadamente em educação, o Brasil negligenciou essa parte e deixou prosperar uma forte cultura de intelectofobia. É claro que houve também uma certa decadência intelectual nos Estados Unidos e em outros países também nas últimas 3 décadas, e essa é a realidade exagerada mostrada no documentário, no filme Idiocracia. E de fato, a cultura brasileira parece ter copiado os aspectos mais negativos do que os positivos da cultura americana. Consumismo, ostentação, entretenimento emborrecedor, comida porcaria. E quanto às coisas boas dos Estados Unidos, tipo, não sei, aprender inglês. O que eu mais vejo nas periferias das grandes cidades brasileiras, além de boteco, igreja, pizzaria, salão de beleza, são escolas de inglês. And seriously, despite so many language schools per square kilometer, only 5% of Brazilians can sort of get by in the English language, and less than 3% are actually fluent. Bem, se você está preso naquele nível mais ou menos do inglês, e também se você não se ofendeu aí com as brincadeiras dos últimos 30 segundos desse vídeo, então dê uma olhada no meu treinamento de inglês, né? O link está aqui na descrição do vídeo. Anyways, onde estávamos? Bem, o que mais nós podemos aprender de bom com os Estados Unidos? É simples, a cultura de incentivo à inovação e ao empreendedorismo, o ideal de que, mesmo vindo de baixo, você pode usar os seus músculos e o seu cérebro para você prosperar. Enquanto o sonho de muitos gênios americanos é criar produtos e serviços que vão revolucionar o mundo, o sonho de muitos gênios brasileiros é passar no concurso público e pronto, tô feito pra vida. No final das contas, o que faz um país dar certo não são seus recursos naturais. Recursos naturais ajudam, é claro, mas o país pode ser pobre e cheio de recursos naturais, como a Venezuela e República Democrática do Congo, ou o país pode ser rico com poucos recursos naturais, como Japão, Singapura e Suíça. O que faz um país prosperar socialmente e economicamente é a engenhosidade de seu povo, uma cultura que valoriza e cultiva inteligência, trabalho e empreendedorismo e leis que permitem livre concorrência e protegem liberdades individuais e direitos de propriedade. E como eu sempre digo, pessoal, inscrição e like não se pede, se conquista através de um conteúdo que te faz dar risada e pensar ao mesmo tempo. Se foi esse o caso, então eu não preciso pedir like e inscrição. Mas eu vou sim pedir 2 coisinhas rápidas para vocês. Número 1.
Se você consegue se virar em inglês, mas não é fluente ainda, então dê uma olhada no meu treinamento de inglês que vai te ajudar rumo à fluência. 2. Esse meu canal no YouTube está dando mais errado que o Brasil e a Argentina juntos. É sério. Para me ajudar, compartilhe esse vídeo em grupos nas redes sociais, deixe seu comentário abaixo e dê uma olhada nos outros vídeos do canal. Para você que está ansioso demais para esperar mais uma semana para ver outro vídeo assim, visite o nosso outro canal, onde eu e minha esposa fazemos vídeos estilo vlogs do dia a dia e postamos com mais frequência. Semana que vem faremos um vlog em Portugal, outro na Áustria e outro na Hungria. Então eu vou deixá-los agora com 2 sugestões de vídeos relacionados. Eu mencionei que o brasileiro copia a cultura de ostentação dos Estados Unidos. Por quê e como se curar da ostentação? Descubra aqui nesse vídeo. Quer ver outro vídeo polêmico, informativo e engraçado igual esse? Então clique aqui para ver como foi a nossa visita ao país menos religioso do mundo. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.